Hoje, a gente vai mergulhar na luta de uma nação pela própria sobrevivência depois que o seu Estado simplesmente deixou de existir. É uma história de esperança, de traição e da incrível resiliência da identidade de um povo quando tudo, absolutamente tudo, parece perdido. Pois é. O que acontece quando um país inteiro é simplesmente apagado do mapa? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. E isso aqui não é uma questão teórica, não. Para uma das maiores nações da Europa, isso se tornou uma realidade brutal no finalzinho do século XVIII. Imagina só a situação em 1795. A comunidade polaco-lituana, que era um estado enorme, multinacional, simplesmente desapareceu. Foi engolida pelos seus vizinhos, o Império Russo, a Prússia e a Áustria. Para os poloneses, a questão não era mais sobre política, era sobre sobrevivência mesmo. Para a gente entender como alguma esperança conseguiu renascer das cinzas, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho da catástrofe que aconteceu ali. As partições não foram uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Foi um processo, sabe? Aconteceu em 3 etapas. Um desmembramento gradual que se aproveitou das fraquezas internas do Estado polonês. E isso foi acontecendo até que, em 1795, não sobrou mais nada para ser tomado. E olha, a dimensão da perda foi total, absoluta. Não foi só uma troca de governo ou uma derrota numa guerra. Foi um apagamento completo. O governo, o território de mais de 730 mil quilômetros quadrados, a soberania, tudo foi reduzido a zero. A nação polonesa deixou de ter um Estado e passou a existir só como um grupo de pessoas divididas entre 3 impérios. E quem era o coração político dessa nação? A Sláttita. Essa era a nobreza, que não só tinha as terras, mas era, na prática, a própria nação política. Era a Sláttita que elegeu o rei, um sistema bem único na Europa, mas que também criava uma instabilidade que deixou o Estado vulnerável. Para eles, a perda do Estado não foi só uma derrota política, foi um ataque direto à sua identidade, à sua própria existência. Mas mesmo no meio de toda essa escuridão, uma nova esperança surgiu. E de um lugar bem inesperado, da França revolucionária e do seu general mais brilhante, Napoleão Bonaparte. A lógica era bem direta, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. As potências que tinham dividido a Polônia eram as mesmas que eram inimigas de Napoleão. Então, milhares de poloneses se juntaram às legiões polonesas, formadas lá em 1797, acreditando que lutar por Napoleão era, na verdade, lutar pela restauração da Polônia. E essa crença toda foi capturada de um jeito perfeito nessa canção. A Polônia ainda não está perdida. Isso se tornou o grito de guerra de uma nação sem Estado. Era uma declaração de que a nação continuava viva no coração do seu povo, mesmo sem ter fronteiras desenhadas num mapa. E por um tempo, parecia que a aposta em Napoleão tinha realmente valido a pena. Depois de derrotar a Prússia, ele criou o Ducado de Varsóvia, em 1807. Pela primeira vez em 12 anos, um Estado polonês, mesmo que pequeno e dependente, estava de volta no mapa da Europa. Mas tinha um porém, e era um grande porém. O Ducado não era independente. Era um Estado satélite da França. O Código Napoleônico substituiu a lei polonesa, a economia foi usada para pagar dívidas da França e, o mais pesado de tudo, um número gigantesco de homens, 200 mil, foi recrutado para lutar nas guerras de Napoleão pela Europa inteira. A esperança custou muito, muito caro. Com a derrota de Napoleão, o Ducado de Varsóvia também foi por água abaixo. Mas, no Congresso de Viena, que redesenhou o mapa da Europa, a questão polonesa voltou à tona. Só que dessa vez com um novo patrono, o Czar da Rússia. O ano é 1815. Napoleão está exilado e as grandes potências estão reunidas em Viena. Em vez de simplesmente apagar a Polônia de novo, elas criam uma nova entidade, o Reino da Polônia, ou o Reino do Congresso, governado pessoalmente pelo czar russo. Essa troca de chefe foi fundamental. Sai a França, entra a Rússia. Enquanto o ducado era um produto da guerra revolucionária, o Reino do Congresso foi uma criação das monarquias conservadoras. E, olha, no papel, prometia muito mais autonomia, com direito à Constituição e exército próprios. Só que, na prática, a história foi bem diferente da promessa. O czar Alexandre I, que na teoria era um liberal, na prática era um autocrata. As liberdades que estavam na Constituição foram sendo cortadas aos poucos, a censura aumentou, a polícia secreta ficou mais ativa, o descontentamento começou a borbulhar ali, por baixo dos panos. Então a gente viu 2 tentativas de restaurar um Estado polonês, uma com a França, outra com a Rússia. E as duas acabaram em frustração. A pergunta que fica é como, então, a nação polonesa sobreviveu a tudo isso?
Essa é a pergunta-chave, porque a resposta não estava na política ou na diplomacia das grandes potências. Estava em outro lugar. Estava na cultura, na língua, no conhecimento. Enquanto as soluções políticas davam com os burros na água, a nação se fortalecia por dentro, sabe? Nos seus alicerces culturais. A língua polonesa foi organizada no seu primeiro grande dicionário. A história foi preservada por sociedades de estudiosos. As universidades, como a de Wilno, viraram centros de pensamento e identidade polonesa. E a arte e a literatura do romantismo deram voz a essa luta, criando heróis e mitos que alimentaram uma consciência nacional que nenhum império conseguiria apagar. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A experiência polonesa nesse período todo sugere que, embora um Estado possa ser criado e destruído, uma nação é algo muito mais resistente. É uma ideia que se mantém viva na língua, na história e na cultura de um povo. E isso levanta a questão: no final das contas, o que realmente define uma nação?